Atenção e preste muita atenção. Se você ainda não anotou essa frase, eu sugiro que anote porque você vai precisar. Quando ele está feio, quando ele está feio, esquece, meus amigos. Niklas Füllkrug decidiu, brocou mais uma vez, cravou mais uma vez e foi o cara desta primeira partida contra o PSG nas semifinais da Liga dos Campeões. Muita gente ligou a TV e o streaming para assistir Kylian Mbappé e viu a beleza, porque há beleza em tudo, de Füllkrug. E vocês vão me permitir nesse vídeo aqui, eu vou fazer que nem a Jequiti, hein? Eu vou piscar o Füllkrug na tela a todo momento. Então tirem as crianças para não assustarem aí os pequeninos durante esse vídeo. Obviamente que eu tô contente e animado porque vimos um bom jogo de futebol, né? Um suco de entretenimento. Aliás, com mais sorte às vezes do que juízo, mas isso é o Borussia Dortmund na temporada, né? É um time que busca o caos e vive pelo caos e gosta disso. Tudo bem que talvez o equilíbrio fosse o caminho mais plausível para você conquistar títulos ou estar garantido na próxima edição da Liga dos Campeões, mas esse não é o Borussia Dortmund da temporada, não é o Borussia Dortmund do Intercity. É um time que, por DNA, gosta de atacar e também sofre por não querer defender ou por defender muito mal. E é assim a temporada toda e foi assim no jogo contra o Paris Saint-Germain. Mas também teve estrelinha de alguns jogadores que chamaram a responsabilidade e por eles o time sai com essa vantagem. O BVB é um suco de entretenimento para você apreciar sem medo do que vem pela frente, porque certamente grandes emoções para o bem e para o mal estarão presentes. Vamos lá, ó, chega deixando o like nesse vídeo aí, gostei muito da audiência nesta semana, quero comentários também de vocês, o que vocês acharam do jogo, né? Quem assistiu esse Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, se inscreve no canal, quem não é inscrito. Obviamente que eu vou fazer uma análise aqui mais voltada para o Borussia Dortmund, porque o nosso público é um público que curte o futebol alemão, mas a gente, óbvio, vai trazer algumas coisas desse Paris Saint-Germain que talvez para muita gente tenha decepcionado nesta primeira partida, né? Porque era o favorito, jogava com o peso de ser favorito e às vezes isso pode atrapalhar o mental dos jogadores. Não só isso, o adversário também joga e também a casa, né? Tem alguns estádios no futebol que eles ganham o jogo. Parece clichê, mas é uma verdade, cara. Poucas vezes você vai ver um estádio como o Signal Iduna Park. São 80 mil pessoas, é o maior estádio da Alemanha. E aquela muralha amarela junto com o estádio inteiro, quando o assunto é jogo grande, realmente joga junto. E esse torcedor, especialmente nesse momento da história, ele tá tão calejado, tá com tanta cicatriz pelo que aconteceu na temporada passada, perdendo o título em casa, nessa mesma muralha, que de uma certa forma abraçou a equipe e as falhas da equipe e o desequilíbrio da equipe. E entende que o Borussia Dortmund talvez não seja um time perfeito, mas na imperfeição tem a sua graça, tem o seu entretenimento. E é muito bonito ver um estádio jogando como o Signal Iduna Park jogou hoje, né? Antes de falar do campo bola, eu precisava fazer esse parêntese. Pisca aí, Füllkrug. Eu precisava aí fazer esse parêntese para, enfim, falar da Muralha Amarela. Cara, tá decidida a parada? Ainda não, né? E a gente já vai projetar mais o futuro, só olhando o que foi a partida. O técnico Terzic entrou naquilo que para mim é a melhor formação, sem o Malen estar 100%, né? Recuperado ainda da lesão, num 4-2-3-1, né? Com uma linha lá com o Ryerson pela direita. Aliás, que partidaço fez.
que dificuldade que é ter que encarar Kylian Mbappé caindo por ali toda hora, os jogadores de velocidade do Paris Saint-Germain, quando dobrava no sistema ofensivo com o próprio Nuno Mendes, que ataca muito melhor que defende, a gente já vai falar disso aqui. Foi um partidaço do lateral direito do Borussia Dortmund, que acabou inclusive saindo no final da partida com câimbras. Miolo de zaga com Hummels, esse sempre muito bem, obviamente já não tem talvez aquele fôlego, especialmente nas arrancadas, para conseguir parar alguns ataques, e até por isso o Borussia Dortmund sofreu bastante na segunda etapa, mas é um jogador de muita classe, muito importante, muita liderança. De um lado, o Schlotterbeck, que é um retrato do que é o Borussia Dortmund, né? Um jogador que é muito desequilibrado defensivamente, que tem muita dificuldade na saída de bola, no tempo de bola, mas que às vezes acha lançamentos fantásticos e às vezes tem uma qualidade jogando que é inexplicável, e foi isso que aconteceu no gol do Borussia Dortmund. Do lado dele o Madsen, que eu cada vez que assisto gosto mais, um jogador de muito ritmo, muita velocidade, um lateral muito intenso, que tem dificuldades às vezes no setor defensivo, mas é um cara que vai e volta toda hora, tá sempre competindo, não desiste de nenhuma bola. Enfim, é um cara muito, muito interessante o Madsen. Não é à toa que o Bayern de Munique parece que está de olho nele, jogador que está emprestado pelo Chelsea para o Borussia Dortmund. Gosto dessa dupla de meio campo com Henry Can e com Sabitzer. Acho que há um equilíbrio ali, tanto no sistema defensivo e marcação para conter os jogadores do Paris Saint-Germain naquele setor, quanto também para depois chegar lá na frente. O Henry Can chega com menos qualidade, o Sabitzer tem mais qualidade, inclusive é um jogador que na seleção da Áustria e muitas vezes quando surgiu lá no RB Leipzig, apareceu para o mundo, né? Era um jogador de chegada na frente, de bom chute, enfim, de boa finalização. Gosto dessa dupla. E o Brandt na frente deles é um jogador muito diferenciado, né? Um jogador que faz o jogo fluir, organiza, consegue atacar, consegue dar um passe vertical, consegue quebrar linhas, consegue explorar muito bem o corredor central. E aí a grande força desse Borussia Dortmund, para mim, nesse jogo esteve nos dois pontas, né? De um lado o ADM, que tanto ofensivamente quanto defensivamente fez um partidaço do lado esquerdo, e do outro lado o Jadon Sancho. Vamos abrir um parêntese para falar de Jadon Sancho. Cara, eu acho que o torcedor do Manchester United deve estar nesse momento socando a parede, né? Mordendo o cotovelo. Como é que um cara que ficou tanto tempo sem jogar absolutamente nada chega numa semifinal de Liga dos Campeões e faz uma grande partida como ele fez? Se eu não estou enganado, foram 11 dribles completados. O Nuno Mendes vai sonhar hoje com a atuação do Jadon Sancho. Não achou o inglês dentro de campo, que ainda é muito jovem, que ainda é promissor, surgiu como uma bomba e no United afundou junto com todos os problemas que a gente conhece do United. Talvez por culpa dele, com certeza, talvez por culpa da direção, talvez por culpa do ambiente, talvez por culpa do Ten Hag. Enfim, há muitos contextos a serem analisados aí para a gente falar por que ele não deu certo na Inglaterra. Entretanto, é possível dizer que o Jadon Sancho hoje é um ponto de desequilíbrio neste Borussia Dortmund. Fez um grande jogo, no 1 contra 1, armando, puxando contra-ataque, voltando para defender. Grande partida daquele que, para mim, pisca o Füllkrug aí. Daquele que, para mim, foi o melhor em campo do Borussia Dortmund, tá? A gente tá falando do Füllkrug aqui, mas eu acho que o Jadon merece esse título, né? Essa sublinhada numa atuação de gala dentro de um palco tão importante que é uma semifinal de Liga dos Campeões. E aí lá na frente nós temos o Füllkrug. O Füllkrug, ele não é um centroavante que vai fazer todos os gols, assim como ele não fez todas as oportunidades que teve nessa partida. Inclusive, acho que voltou no intervalo bonito, né? Porque perdeu algumas chances que poderiam ter colocado o 2-0. Quando ele tá feio, esquece. Acho que ele se arrumou no intervalo e perdeu chances talvez mais claras do que o gol que ele fez. Mas enfim, o Füllkrug é um cara muito carismático, é um cara batalhador lá na frente, que prende os zagueiros, o típico centroavante que vai
batalhar, vai trombar, vai conseguir fazer presença dentro da área e que é importante, inclusive, para o time jogar em volta dele, orbitar em volta de um cara mais fixo ali. E hora ou outra ele vai conseguir fazer gols, porque ele faz isso. Desde a Copa de 2022, quando a Alemanha acabou sendo eliminada, já deu para ver que se sobrar no pé dele, ele vai fazer. E foi assim também ao longo da trajetória no futebol alemão, tanto que o Borussia Dortmund vai buscá-lo do Werder Bremen, né? Para quem não conhece o Füllkrug, ele dentro do futebol alemão tem uma certa moralzinha, né? Tanto que é convocado com frequência para a seleção da Alemanha. Mas realmente, para quem não conhece, é estranho, porque é um centroavante menos de qualidade técnica, mas com certeza simpático, carismático e que apronta das suas, como aprontou hoje. Pois bem, falei da escalação, vamos falar do jogo. Me decepcionou o Paris Saint-Germain, tá? Eu achei que o Paris Saint-Germain iria ser um time mais organizado no seu sistema ofensivo, iria agredir mais o Borussia Dortmund, iria pressionar mais a saída de bola do Borussia Dortmund, que parece ser um dos calcanhares de Aquiles dessa equipe, né? A gente viu no primeiro jogo contra o Atlético de Madrid, quando o Atlético de Madrid pressionou, o Borussia Dortmund cedeu, e nesse jogo mesmo, no segundo tempo, quando o PSG pressionou, o Borussia Dortmund cedeu na saída de bola, mas eu achei um Paris Saint-Germain muito burocrático, para não dizer, enfim, pouco time para uma semifinal de Liga dos Campeões. O Mbappé não fez um jogo excelente, teve suas oportunidades, aquela bola na trave na segunda etapa, que depois o Hakimi mete outra bola na trave, é realmente muito impressionante o lance, foi muita sorte do Borussia Dortmund ali não ter tomado o gol, mas eu acho muito pouco para o Mbappé, que ainda pode ser o cara decisivo, ainda é um dos artilheiros dessa Liga dos Campeões com 8 gols, ainda pode ser o cara decisivo da segunda partida, mas esperava mais. Foi encaçapado ali por uma dupla Hummels e Ryerson, mas, enfim, pouco para quem ligou a TV para ver o francês, né? E eu acho que mesmo outros jogadores, o próprio Dembélé, enfim, no meio-campo, Fabian Ruiz, muito abaixo. O próprio Vitinha hoje não fez um grande jogo. O Zaire Emery também tentou, mas não conseguiu. O Barcola teve que até ser substituído no segundo tempo. Enfim, o Paris Saint-Germain não estava num dia inspirado. E quando não está num dia inspirado, assim como foi o primeiro jogo contra o Barcelona, acaba sofrendo porque tem buracos no meio-campo, na transição defensiva, e que o Borussia Dortmund soube explorar diversas vezes. Se fosse mais clínico na segunda etapa, conseguiria fazer o 2-0. Primeiro tempo começou muito burocrático, as duas equipes mordendo muito, se estudando muito, mas pouco efetividade na hora da finalização. Isso demorou mais ou menos uns 25, 30 minutos, alguma outra chance, mas muito pouco. O primeiro tempo foi mais de luta do que propriamente de jogo, e tem a ver, obviamente, com a característica das duas equipes e de como os nervos entraram dentro da partida. E aí, aos 36 minutos, o gol do Füllkrug. Como eu falei, um lançamento primoroso do Schlotterbeck, que tem que se decidir se é bom ou não, né? Porque realmente foi uma bola fantástica. O domínio do Füllkrug orientado é muito bom, é de centroavante que sabe o que está fazendo, e a finalização é com muita classe, muita calma, e matou o Donnarumma, né? E esse 1-0, enfim, inflama qualquer time. Isso acaba sendo, às vezes, para o Borussia Dortmund uma faca de dois gumes, porque, como eu disse, é um time que não sabe ser equilibrado. E na segunda etapa, eu senti no início que o Borussia Dortmund falou, vamos para cima, vamos fazer os 2-0, esquecendo que do outro lado tem um time que adora o contra-ataque, que adora a transição ofensiva em velocidade, porque tem jogadores dessas características. O início do segundo tempo foi o maior momento de sofrimento para o Borussia Dortmund, porque sem a necessidade deixou o jogo partido. E era tudo o que um time que busca espaços como o PSG queria. E aí teve as duas bolas na trave, inacreditáveis. Teve uma outra cabeçada do Fabian Ruiz, numa bola cruzada da direita para o meio, que também é inacreditável como ele não consegue fazer o gol. Teve uma outra chance do Dembélé na entrada da área. Se a gente pegar as estatísticas, até separei aqui para falar com vocês, talvez o empate, né, no geral, fosse um resultado justo, porque a gente tem 13 chutes do Borussia Dortmund, 14 do Paris Saint-Germain, 4
enquadrados no gol do Borussia, 3 do Paris Saint-Germain. 58% de posse de bola do PSG, 42% do Paris Saint-Germain. Mas é óbvio que é o contexto do jogo, né? Aquele momento do PSG foi muito bom, mas não foi um time, repito, que mostrou todas as suas qualidades. Acho que tem que jogar muito mais bola no Parque dos Príncipes para conseguir essa vaga para a final contra um time que não se incomoda de se divertir. E isso é um perigo às vezes, né, para quem está defendendo, porque o Borussia Dortmund, como gosta muito de atacar, às vezes coloca 4, 5 jogadores num contra-ataque e coloca em desvantagem numérica os jogadores defensivos da equipe do Paris Saint-Germain, que tem no seu meio campo, especialmente na questão defensiva, várias falhas. Várias falhas. Pisca aí o Füllkrug. Cara, vamos lá então. Eu acho que tá tudo aberto. No Parque dos Príncipes, o Paris Saint-Germain pode realmente reverter, buscar esse placar. Acho que tem time para isso. Vai ter tua torcida. A torcida do PSG é uma torcida pujante na Liga dos Campeões, mas deixa uma pulga atrás da orelha daquela galera que fala mal do futebol alemão, né? Que falou que o Paris Saint-Germain iria atropelar o Borussia Dortmund nos 2 jogos, que o Mbappé ia fazer um hat-trick, enfim. Tem gente que cai do cavalo dia sim, dia também, e calma, gente, calma. Nesse nível, o futebol é tão competitivo que é difícil você cravar esses massacres. Pode acontecer uma hora ou outra, mas dificilmente aconteceria, ainda mais no Signal Iduna Park. E o Borussia Dortmund sai com uma vantagem interessante. Nada garantido, mas muita coisa nos aguarda para o Parque dos Príncipes. Beijo para vocês e terminem com o Füllkrug. Tchau.